Fala, minha galera linda, como é que vocês estão? Eu espero que estejam todos bem, eu espero que estejam todos animados, eu espero que estejam todos felizes. E o titio está morrendo de saudade de vocês, beleza? Hoje a gente tem mais uma aulinha, a gente vai dar continuidade sobre o nosso tema dos Estados Unidos e hoje a gente vai falar basicamente sobre os cinturões da economia. Então, se liga aí. Então vamos lá, galera. Quando a gente fala na organização econômica do espaço dos Estados Unidos, a gente consegue encontrar, diferenciar o que são chamados de cinturões ou belts produtivos dentro do território dos Estados Unidos. Tá? A gente consegue identificar aí, tranquilamente, 5 regiões geoeconômicas dentro dos Estados Unidos. E dentro dessas regiões geoeconômicas é onde a gente encontra os belts, os cinturões. Ou seja, dentro das regiões geoeconômicas dos Estados Unidos, você tem áreas específicas de determinados tipos de produção. E essas áreas específicas de determinados tipos de produção é o que a gente chama de belts, beleza? Aqui a gente tem as regiões econômicas do território dos Estados Unidos. Então vamos lá. Começando por essa região aqui, que é sul e sudeste do território dos Estados Unidos, tá? É onde a gente tem, por exemplo, a Flórida, onde se encontra a produção de gêneros tropicais, e o Texas, que é uma região de clima mais árido, né? A gente tem aqui em amarelinho a região nordeste, que é a região de industrialização tradicional dos Estados Unidos, e onde tudo começou, né? Pensem na aulinha que falava sobre as 13 colônias, né? Então foi por aqui que começou todo o processo, né? Temos aqui o meio oeste, temos o oeste e a costa do Pacífico. Coisa para prestar atenção. A região oeste dos Estados Unidos, ela não fica no extremo oeste do território, né? No extremo oeste do território, a gente tem a região da costa do Pacífico. Então, tomem cuidado com isso, tá? A região oeste dos Estados Unidos não é a região litorânea do oeste dos Estados Unidos, beleza? Prestem atenção nisso. Então, vamos lá. Aqui a gente tem a organização agropecuária do território dos Estados Unidos. Então, de acordo com as produções agrícolas, a gente tem aqui alguns belts sendo destacados. Mas os belts não se limitam à agricultura, à agropecuária. Tá? Existem também belts de setores industriais, mas esse mapinha aqui vem falando especificamente sobre a agricultura. Então, por exemplo, a gente tem aqui, nessa área verdinha do mapa, como vocês podem ver, uma área com intensiva produção leiteira. Temos também uma área agrícola, que é o Green Belt. Né? Temos áreas de policultura, temos áreas de milho, temos áreas de trigo, temos áreas de pecuária extensiva. Então, são vários belts. Aqui é o Cotton Belt, que é a área de produção de algodão. Então, são várias áreas diferentes dentro do território dos Estados Unidos. É isso que eu quero que fique bem claro na cabeça de vocês. Existe a divisão geoeconômica do território, né, que divide ali os Estados Unidos em 5 regiões, como a gente viu ali atrás, mas existem os belts, que se organizam dentro dessas regiões geoeconômicas, beleza? Aqui é um mapinha mostrando o uso do solo dos Estados Unidos, e ele é interessante que a gente consegue ver, por exemplo, algumas áreas de floresta ainda remanescentes no território dos Estados Unidos, né? Então, são áreas significativas do território dos Estados Unidos que ainda tem aí essa vegetação preservada, por assim dizer, né? Então, o que chama a atenção da gente aqui? Por exemplo, aqui tem uma área de pecuária intensiva, embora a ocupação humana desse território seja gigantesca, né? A gente tem uma megalópole que vai de Boston a Washington ocupando esse território aí. Né? Então, mesmo com essa forte ocupação populacional, mesmo com essa forte urbanização, existem áreas nesses territórios de algumas atividades agropecuárias. Percebam também que o mapa não mostra para a gente as áreas de ocupação urbana, né? Ele só leva em consideração a utilização do solo como produção agropecuária. Tá? Então, não quer dizer que todas essas áreas integralmente, por exemplo, pegando o exemplo da pecuária intensiva que a gente viu aqui, não quer dizer que a pecuária intensiva ocupe toda essa área, claro que não.
né? Existem aí cidades importantíssimas ocupando esse território, beleza? O Nordeste dos Estados Unidos, que é aquela região que eu mostrei para vocês, onde tudo começou, né, é onde tem o cinturão industrial. É uma área de ocupação tradicional, é onde tem uma grande concentração de fábricas e fábricas de baixo nível tecnológico, por assim dizer. Né? É a indústria pesada, você tem siderurgia, você tem metalurgia, você tem eletrônica. Não é onde estão concentradas as principais indústrias modernas dos Estados Unidos. Por quê? Ali foi onde começou a industrialização dos Estados Unidos. Então é normal que aquela área seja ocupada por indústrias mais tradicionais. Por isso, inclusive, que essa área é chamada de Rust Belt, que é o cinturão da ferrugem, em referência a essa decadência industrial, né? Em referência a essa perda da importância econômica para a indústria nessa região específica dos Estados Unidos. Mas, para vocês terem uma ideia, no século XX, 75% da produção industrial dos Estados Unidos estava nessa região. Então, não é uma região a ser ignorada, muito pelo contrário. É onde tem cidades importantíssimas, como é o caso de Nova York, por exemplo. Tá? Esse cinturão aqui da pecuária leiteira e o cinturão verde, que é o Green Belt, é onde também estão situados nessa região nordeste dos Estados Unidos. Então, além da indústria tradicional, você também tem um setor de agropecuária nessa região. E aqui nesse mapinha está mostrando para a gente essa megalópole que vai de Boston até Washington. Vamos lá, talvez muitos de vocês não se lembram nem tenham visto ainda o que é uma megalópole. A megalópole é quando duas ou mais metrópoles crescem tanto que a área urbana delas se encontra. Tá? Então, aqui nos Estados Unidos, de Washington aqui até Boston, você tem uma mancha urbana contínua. É por isso que a gente chama isso de megalópole, mas só recebe esse nome quando acontece entre metrópoles. Tá? Então, Henrique, Macaé e Carapebus nunca vai ser uma megalópole. Ok? Porque nem Macaé nem Carapebus são metrópoles, ok? Então, é a região com maior concentração industrial e maior concentração de pessoas no território dos Estados Unidos. Então, a região nordeste dos Estados Unidos continua, sim, desempenhando um papel muito importante para o país. Né? Só que, industrialmente falando, não abriga indústrias de alta tecnologia de maneira geral. Não quer dizer que não tenha nenhuma. Mas a vocação da área não é essa, beleza? Aqui uma imagem que eu tirei quando eu estava navegando, velejando ali por essas áreas, e aí eu tirei foto de uma indústria tradicional, porque eu não tinha nada para fazer no momento. Essa aqui é uma usina siderúrgica aí nos Estados Unidos. Quem quiser, pausa a imagem aí e lê a legenda, que as informações são interessantes, tá? Elas vêm para acrescentar, ok? Aqui tem a distribuição industrial do território dos Estados Unidos, que, se eu não me engano, na última aula a gente viu esse mapa. Né? Então, percebam a grande concentração industrial aqui na região nordeste dos Estados Unidos. Né? Aqui, onde se concentram as indústrias de alta tecnologia, a gente já vai falar mais sobre essa região, né? Onde tem Apple, onde tem Microsoft, enfim, beleza? As planícies centrais ou meio oeste, então essa região aí pode ser nomeada dessas duas formas, nenhuma delas está errada, é considerado o celeiro agrícola dos Estados Unidos. O que isso significa? Que a maior parte da produção agrícola do país vem dessa região. Tá? A importância agrícola dessa região é muito grande, com destaque para dois produtos, o trigo e o milho. Tá? Então a gente tem o cinturão do trigo e o cinturão do milho. Beleza? Nessa região, a agricultura é altamente mecanizada, o que significa baixo emprego de mão de obra trabalhando no campo. Né? Se você tem alta mecanização da atividade rural, consequentemente, menos pessoas precisam trabalhar nessas áreas. E poucas indústrias, né? Com algumas indústrias tradicionais, né? Como se fosse uma continuação, como se fosse resultado de um transbordamento da indústria do Nordeste dos Estados Unidos. Beleza? No Sul é onde a gente tem um cinturão de fruticultura, com destaque para a produção de laranja na Flórida, que inclusive é forte concorrente da laranja produzida aqui no Brasil. Os Estados Unidos, inclusive, tem algumas políticas protecionistas em relação a isso, né, para que a laranja do Brasil não tenha um peso significativo competindo com a laranja produzida por eles lá nos Estados Unidos. Além disso, tem outros produtos tropicais, como é o caso do arroz, do tabaco e da cana-de-açúcar, ou seja, produtos típicos, né,
produzidos nas colônias de exploração, ok? No Texas, tem a grande produção de petróleo, além de outros recursos, como o caso do gás, do ouro, do chumbo, né? Mas o petróleo é o destaque aí no Texas, né? Vocês provavelmente conhecem pessoas ou já ouviram falar de pessoas que moram em Houston e tal, justamente por conta dessa atividade petrolífera, né? E é dentro dessa região aí, dentro do sul do território, a gente encontra o Sunbelt. O Sunbelt é um cinturão que ele é especializado em indústria nova. Vem cá, Lucas. Vem cá, dá um alô pro pessoal, vem. Bom, vamos dar continuidade então. Entrou um intruso aqui. A gente vai dar prosseguimento com participações especiais, tá? Então vamos lá. Então esse Sunbelt é uma área de industrialização recente, né? Então as áreas que receberam indústrias mais recentemente nessa região sul do território é conhecida como Sunbelt. E essa área também tem bases espaciais, como é o caso do Texas, onde fica a sede da NASA, ok? Agora o computador não quer mais me obedecer. Vamos lá. Oi, filho. Tudo bem? Essa foto sou eu fazendo um treinamento para uma viagem espacial. Ai. Dá tchau pra galera, filho. Ali, você, ó. Dá tchau. Então, foi uma viagem espacial que eu fiz e essa foto aí foi no treinamento que eu tava, tá? Aqui nos Estados Unidos vem esse mapinha mostrando as regiões industriais. Então percebam que toda essa região aqui, ó, ela pode ser chamada de Sunbelt, porque o Sunbelt é marcado por essa linhazinha aqui, né? Então toda a área de industrialização mais recente dos Estados Unidos é chamada de Sunbelt. Aqui em rosinha é a área de industrialização antiga, né? Que é a área... Oi, meu filho. A gente não pode tocar bateria agora não. Como eu mostrei já para vocês, por onde tudo começou ali no território dos Estados Unidos, né? Na costa do Pacífico. Oi, meu amor. Na costa do Pacífico é onde a gente tem o Vale do Silício. Ali é onde estão presentes as grandes indústrias de alta tecnologia dos Estados Unidos, principalmente dos setores de informática e telecomunicações. Tá? Ali está dizendo que é o primeiro, ali foi onde foi instalado o primeiro tecnopolo do mundo. Um tecnopolo são áreas formadas por universidades e indústrias de alta tecnologia que trabalham de maneira conjunta. Como assim? Os núcleos de pesquisa das universidades, que é onde são desenvolvidas as tecnologias, né, eles passam a trabalhar em função da demanda dessas indústrias. Então eles vão desenvolvendo novas tecnologias e essas tecnologias vão sendo aplicadas a essas indústrias. Então foi a partir do Vale do Silício que surge esse modelo, né, de organização, né, de formação dos tecnopolos. Nessa região também tem produção de fruta irrigada, né, já que próximo ali do oeste dos Estados Unidos é onde tem as áreas áridas do território dos Estados Unidos, né? E é uma região estratégica muito importante porque ela é próxima da Ásia. Então é uma forma ali dos Estados Unidos conseguir competir, por exemplo, com a influência da China, do Japão, né? Então essa região ela tem uma importância muito grande estratégica para os Estados Unidos, além de ser a casa, a base dessas indústrias de alta tecnologia, tá? Aqui a gente tem São Francisco, Los Angeles e San Diego, que é a segunda megalópole do país, né, que é conhecida como Sansan. Então essas áreas aí, essas bolinhas rosas que vocês estão vendo, quanto maiores, maior a aglomeração humana nessas áreas. E para encerrar, a gente tem o oeste, que é a área desértica dos Estados Unidos, né? Você tem clima árido e semiárido nesse território, e é onde tem a pecuária bovina de corte e também fruticultura. Por quê, Henrique? Os caras conseguem plantar no deserto? Sim, com técnicas de melhoramento do solo, com sistemas de irrigação, né? Com o uso de tecnologia, tornou-se possível fazer dessa área desértica dos Estados Unidos uma área de alta produtividade agrícola. Estou olhando para o lado que toda hora que Lucas está adubando a vida ali, né? E é uma área com pequenas e médias propriedades, tá? Não é uma característica também dessas áreas dos Estados Unidos terem grandes propriedades de terra, tá? Tudo bem? Galera,
é basicamente isso que a gente tinha para ver hoje. Espero que tenha sido proveitoso para vocês, apesar das participações especiais. E bons estudos e até a próxima. Saudades de vocês. Beijocas.